ver com nitidez. A palavra de hoje nos coloca o encontro de Jesus com um deficiente visual. Levam até ele um homem que tem a dificuldade de enxergar. E o interessante é que o encontro com Jesus provoca a cura desse homem. Ao encontrar-se com Jesus, ao estar com Jesus de uma maneira verdadeira, esse homem mostra a vontade de voltar a enxergar. O que queres? Pergunta Jesus. E o homem, na sua liberdade, diz: eu quero enxergar. O que vês? Então Jesus vai jogando a pergunta, vai fazendo com que o homem manifeste aquilo que de fato ele necessita. E o encontro verdadeiro com Deus provoca essa liberdade plena. Eu não enxergo, ou eu vejo de uma maneira turva, meio embaçada, ou eu faço de conta que eu não quero enxergar. Mas se eu de fato me coloco nesse sentimento, nessa realidade de intimidade com Deus, certamente não dá mais para brincar de faz de conta. Porque aqui nós não falamos simplesmente de uma cegueira visual, de uma deficiência física, mas falamos muitas vezes dessa cegueira do espírito, a cegueira de querer ver só aquilo que me agrada, a cegueira de fazer de conta que eu não estou vendo, porque eu não quero me comprometer, a cegueira de ver e dizer: não, isso daqui não é comigo, isso não é problema meu, resolva o outro, resolva aquela pessoa, não, isso não é problema meu. A cegueira espiritual me isenta de todo compromisso cristão. É o verdadeiro pachá de Cristo, ou seja, o folgado em Cristo. Se me interessa, eu vejo. Se não me interessa, eu nem olho. Isso para as coisas da fé não funciona. Porque uma grande parte da nossa vida a gente sempre vai enxergar aquilo que a gente quiser. Tem tanta coisa que a gente está vendo e não deveria ver. Tem tanta coisa que nós nos instigamos, ficamos procurando na internet, queremos ver a vida do outro, a gente enxerga a vida do outro. Queremos ver coisa que vai nos levar à queda, a gente continua olhando. Por que olhar para o compromisso? Por que olhar para a palavra? Por que olhar para Deus? Temos tanta dificuldade. Olhar como se deve ser olhado. Um olhar que de fato cruza o olhar de Deus, olho no olho, sem medo. Um olhar que busca a alma de cada um, a alma de Deus, porque a essência dele é amor, a tua essência é amor. Então um olhar que penetra a alma, querer enxergar, buscar enxergar. Não sejamos cegos diante da realidade, não tenhamos essa deficiência visual no nosso espírito, porque a deficiência física de não ver não impede de perceber a verdade. E muitos que têm essa deficiência, essa necessidade especial, enxergam muito mais do que aqueles que conseguem ver fisicamente, mas são cegos no espírito. Não sejamos deficientes visuais no espírito. Peçamos que possamos enxergar, que possamos ver as coisas como são, e não ter medo de ver a realidade, não ter medo de enxergar aquilo que deve ser feito, não ter medo de enfrentar a nossa vida como ela é, não viver de faz de conta, como um conto de fadas. A nossa vida é essa, a nossa história é essa, mesmo que eu veja situações que me doam, mas talvez nessa situação está a minha cura, mesmo que eu veja obstáculos que parece que eu não vou conseguir superar, talvez nele está meu crescimento. Não fujamos da verdadeira visão. Que Deus te dê a luz da visão, que te permita enxergar as coisas como elas são e trabalhar com essa realidade, sem medo, porque Deus está contigo, caminha contigo e nunca vai deixar de te ver como filho e como filha. Vai na paz, uma boa visão no dia de hoje. Que é Pai, Filho e Espírito Santo te abençoe.